com a nossa vida, onde muitas vezes a gente tem que renunciar para receber outras coisas, sabe? A gente tem que ser diferente se a gente quiser fazer a diferença. Esse livro fala muito sobre isso. Cara, pra gente fazer essa transição aí do Filipão cantor, artista, pra escritor, como foi, até pra gente chegar, se aprofundar mais nesse que você tá lançando agora, o que te inspirou, o que te trouxe essa vontade de escrever, que despertou, né? O que despertou essa vontade de escrever, de ter um livro e lançar esse primeiro aqui, né? Que já... Cara, vamos lá. Em que momento da sua vida você estava, principalmente? Pronto. Primeira, e depois saber o Pronto. que foi que... Eu acho que um livro, ele sempre traz uma resposta, sabe? Um livro, ele é a conclusão de algo que você passou. Ou o livro é o resumo, ou o livro é a biografia, né? Mas o livro, ele sempre traz o conteúdo de uma experiência vivida, né? Pessoas que estão ensinando a vender num livro são coisas que essa galera passou, aprendeu, ralou, sofreu, até se tornar um líder de vendas e ali, cara, vou escrever um livro de vendas para que outras pessoas possam aprender o que eu aprendi, né? Eu sempre li muito, falei isso aqui já outras vezes, né? Desde os meus 16 anos, lia muito. E quando você começa a ler muito e ter muita paixão por livros, eu acho que é natural na cabeça da gente dizer assim, um dia eu vou escrever um livro. Um dia, nesse teu caminho de leitura, que hoje tu já ama, né, que já faz parte da tua vida, vai chegar um dia que tu vai dizer assim, cara, se eu puder escrever um livro das histórias do Conversa Essa podcast, um livro das melhores histórias que eu ouvi, um livro dos melhores exemplos, um livro dos melhores momentos, eu vou botar foto e tal. Então isso assim começa, né, essa história do amor, do simpatizar com a ferramenta livro, né, leitura. Eu acho que é algo que quem lê naturalmente diz assim, cara, eu quero um dia escrever um livro, né? Várias pessoas, depois que eu lancei esse aí, comecei a divulgar, a turma diz assim, pô, é um sonho escrever um livro, né? Aquela história, ter um filho, plantar uma árvore, escrever um livro, né? E aí, eu estava passando uma fase assim bem difícil, bem cheia de perguntas, né? Cheia de reflexões no gospel na época, porque minhas transições sempre foram muito bruscas, né? No auge do forró, fui pro gospel, comecei a ver tudo isso e visitar esses cantos, esses lugares. Daqui a pouco eu recebi um convite de uma gravadora para lançar um CD gospel e comecei a viajar o Brasil todo e vivendo ainda momentos de mudança. As coisas não acontecem de uma hora para outra, né? Aprendendo sobre as coisas. E eu estava vendo uma fase como se as coisas estivessem meio que estagnadas, sabe? Como se as coisas não acontecessem, como se eu fizesse coisas e não estivesse vendo os resultados, sabe? E eu comecei a perguntar muito a Deus o que estava acontecendo, por que isso estava acontecendo, sabe? Por que eu, por exemplo, na época eu botei uma empresa e não deu certo, e eu investi num cara, num negócio e tal, e a coisa não aconteceu. Não estou falando nem dos prejuízos financeiros, mas estou falando de fluir, né? Sabe quando você está vivendo uma fase da vida que está tudo acontecendo? E eu passei uma fase assim de, sei lá, de um ano e tanto, onde parece que estava tudo travado, cara. Tudo travado. E isso foi 2014, eu já estava na estrada, já estava rodando no gospel, mas ainda sem entender, essa vida com Deus é assim, é um aprendizado a cada dia. Deus é infinito e você vai conhecendo um pouquinho, né, a cada dia. Não tem ninguém que diga assim, eu conheço a Deus. Mentira, não dá. E eu comecei a questionar e perguntar a Deus por que eu estava vivendo essas coisas, por que isso estava acontecendo na minha vida. E viajando, e nesse dia, quando eu comecei a escrever esse livro, eu estava em Belo Horizonte, fazendo um trabalho lá de algumas igrejas, e fui para um evento, do evento voltei para o hotel, estava sozinho, e nesse dia eu disse, Deus, eu preciso, fale comigo, me dê respostas. E aí eu comecei a buscar Deus no quarto lá e comecei a ler a Bíblia, e eu encontrei um versículo falando sobre o temor do Senhor. Quando a gente fala temor, a gente tem uma relação muito rápida e fácil como ter medo, né? Eu disse, mas como assim, temor do Senhor? E esse versículo, assim, me chamou a atenção. E aí eu sou curioso, assim, de conhecimento, eu gosto de ir a fundo. Fui no Google, comecei a procurar todos os versículos que tinham a ver com temor. E fui juntando e salvando no meu computador.
E aí as minhas respostas foram aparecendo, entendeu? As perguntas que eu ia fazendo, eu ia achando as respostas na palavra ali. E aquilo eu ia juntando. E as minhas respostas sendo encontradas, né, sendo respondidas, eu comecei a dizer, cara, eu preciso passar isso para as pessoas, cara. Entendeu? Porque isso aqui que eu entendi, a gente conversa, a galera fala, mas parece que ninguém entende. Eu sei que tem muita gente vivendo a mesma coisa. Eu acho que o brilho do livro, Arlindo, é que assim, ninguém escreve um livro pensando no lucro dele, cara. O lucro, ele é uma consequência. Poxa, eu vou vender, vai dar um resultado e tal. Mas o grande propósito do livro é o compartilhar, como você falou, da mensagem. Entendeu? Então, assim, quando o Arlindo escreveu um livro, o cara que pegar, tu pode ter certeza que o Arlindo deu todo o coração dele para fazer aquilo. E o cara lê e diz assim, pô, Filipão, o cara me ajudou esse livro aqui, eu tava numa situação... Aí não tem preço, né, velho? Aí é onde pagou. Aí é. Você diz, valeu todo o esforço. E nessa história, cara, eu comecei a entender coisas assim que eu realmente não entendia, que tem a ver com a nossa vida, com comportamentos, com o nosso olhar para as coisas, com a nossa vida, onde muitas vezes a gente tem que renunciar para receber outras coisas, sabe? A gente tem que ser diferente se a gente quiser fazer a diferença. Esse livro fala muito sobre isso. Eu comecei a entender, eu falei bem rápido isso aqui, eu acho que no último podcast da gente, que as maiores promessas de Deus, segundo a Bíblia, elas estão relacionadas àqueles que realmente querem obedecer a Ele. Tu tá entendendo? E esse obedecer não tá querendo dizer em se posicionar como santo, não. Mas um cara que diz assim, Deus, eu sou o Filipão do forró, aquele cara lá, o vagabundo, o cara que bebia, que namorava, que tirava onda, fazia tudo, mas eu não me encontrei na minha vida e eu preciso que o Senhor me ajude. Meu filho, vem pra cá. Você quer ajuda? A história do conselho, né? Vem pra cá, anda aqui comigo, que daqui pra frente eu consigo te ajudar a fazer as coisas. Então, esse livro foi esse propósito, né? Que para mim, assim, eu digo, meu irmão, quem descobriu isso aqui, descobriu a vida. Entendeu? E é tão interessante que, apesar de eu ter escrito o livro, é para mim um desafio também. Né? Até porque é o primeiro também, né? Não, um desafio que eu falo de viver. Entendeu? A gente fala assim, quando eu estou falando, quem primeiro está ouvindo sou eu, né? Quando eu estou falando, eu estou aprendendo também. Se a gente está conversando algo assim, né? Estou fortalecendo. Então, assim, esse livro fala sobre obediência, mas eu não sou santo. Entendeu? É escrevendo e levando tapa na cara. Escreve, você falou tudo. Eu vou escrever isso aqui, eu tenho que viver isso. Eu tenho que viver isso, cara, porque eu sei que se eu não fizer isso aqui, eu não tenho isso aqui, cara. Tá aqui, tá claro pra mim, entendeu? E aí eu começo a viver e eu também escorrego, e é um caminho, como eu falei, é um caminho, cara. A vida é esse eterno caminhar, até um dia a gente ir embora. Esse foi só um trechinho do nosso bate-papo. Clicando aqui embaixo, você assiste o episódio na íntegra. Aqui em cima, você assiste outro corte. E nessa bolinha aqui, você se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo e me segue lá no Instagram, @ArlindoOrlando.